Olá, seja bem-vindo à segunda aula da disciplina Gestão do Conhecimento. Eu sou a professora Nádia Bruneta, você já me conhece, sou graduada em Administração, especialista em Gestão de Recursos Humanos, tenho mestrado e doutorado em Administração e hoje daremos continuidade a esse tema tão importante de gestão do conhecimento. O tema da nossa segunda unidade é exatamente o nome da disciplina, porque hoje daremos foco à questão da criação do conhecimento. Lá no quadro eu trago então a competência da unidade e os assuntos que nós vamos estudar nesse encontro. A ideia hoje é que vocês conheçam o conceito da gestão do conhecimento e a sua importância para a gestão e a estratégia das empresas que valorizam esse capital humano. Então, nós temos como tema central durante a aula de hoje abordar a gestão do conhecimento por meio da criação do conhecimento organizacional e o conhecimento interorganizacional. Nós vamos apresentar um modelo da conversão do conhecimento com estímulo à aprendizagem sobre criação de ambientes favoráveis a essa gestão do conhecimento. Então, essa segunda unidade da disciplina, ela vai ter realmente como tema central a gestão do conhecimento, é exatamente o mesmo nome da disciplina. Na primeira aula nós trabalhamos os fundamentos do conhecimento, os aspectos básicos para o entendimento, então, do pano de fundo que estrutura toda a base teórica dessa disciplina e começamos a diferenciar o que é informação, o que é dado, o que é conhecimento, como que a relação desses componentes pode ser utilizada de forma estratégica, então, para inovações tecnológicas e para garantia de sobrevivência e longevidade das organizações no mercado, frente à concorrência, frente a esse novo panorama, do contexto atual que nós estamos de maior concorrência. As empresas realmente precisam se diferenciar para conseguirem garantir não só a manutenção, mas principalmente vida longa aí. Então, hoje na aula que temos, então, nessa segunda unidade, a ideia é trabalhar em cima desses conceitos básicos, falaremos ainda da questão da importância das informações, do conhecimento, mas trabalhamos os aspectos, então, saindo do indivíduo e em caráter mais organizacional. Perceberemos, então, você já sabe quanto é importante o desenvolvimento do conhecimento com a bagagem que construímos até aqui e a partir de agora nós vamos falar então dos tipos de conhecimento, dos modelos de conhecimento, como que é a relação de convergência. Então, aqueles tipos, conhecimento tácito e conhecimento explícito, como que eles se moldam para garantir o conhecimento. Então, existe toda uma metodologia, a espiral do conhecimento, uma modelagem que possibilita que esses conhecimentos, então, se convertam em resultado estratégico para as organizações. Para começar essa discussão, então, e entender alguns aspectos essenciais, é fundamental nós percebermos, então, a criação do conhecimento. É um conceito inicial aí para abrirmos a nossa aula de hoje. Criação do conhecimento, então, sabemos que a criação do conhecimento é constante. Ela parte do indivíduo, então ela, num primeiro momento, é pessoal, é individual, o conhecimento ele nasce tácito muitas vezes, porque está dentro da mente das pessoas e diz muito respeito aos seus valores, à sua visão de mundo, às suas crenças, aquilo que ele considera como verdade ou aquilo que a história de vida dele proporcionou. Então, a minha forma de perceber as coisas e de encarar o mundo, os meus conhecimentos tácitos, que são baseados na minha história de vida e no caminho que eu percorri até chegar nesse momento, são diferentes dos seus. Então, o conhecimento ele parte do indivíduo, mas por meio das trocas, das interações sociais, e por isso a questão dos grupos sociais é fundamental para a construção coletiva do conhecimento, e aí ele se molda e é adequado e passa desse caráter, então, de fixo ou de engessado para essa percepção de que o conhecimento está em constante mutação e constante mudança. A interação, então, ela proporciona realmente essa possibilidade de adaptação e de percepção real
de mudança, que o conhecimento ele nunca é estável. Vamos no quadro entender esses conceitos bases, então. A criação do conhecimento parte desse uso estratégico da informação. Então, de acordo com Schull, um conhecimento teórico aí, o uso estratégico da informação implica em criar significado para esta, construir e tomar decisões. Então, com base nesse trinômio aqui que eu apresento para você, essa questão da informação, né, na construção do conhecimento e na tomada de decisões, percebam aqui que forma um trinômio. É como se fosse uma tríade realmente, né? São 3 princípios básicos que apontados por Schull, por meio deles as empresas podem se adaptar mais rapidamente a novas mudanças e a partir da criação desses novos conhecimentos, elas conseguem melhorar então os seus fluxos de operação. Consequentemente, eu tenho esse conceito de que a construção do conhecimento, então, ela parte da dialética. É o movimento de uma ideia e traz realmente, né, a dialética proporciona com que a percepção seja alterada. Então, é um movimento de que uma ideia inicial que era considerada como única e verdadeira, deixa de ser o que é para se tornar ou para vir a ser outra coisa. Portanto, essa questão dos paradoxos, né? A mudança ocorre através do conflito e da oposição. É a partir dos paradoxos, dos conflitos e das contradições que é possível que nós consigamos construir novos conhecimentos e fazer relação com aquilo que estudamos de ser a lógica ou o pensamento dialético. Então, é quando eu manifesto uma ideia que é contradita por alguém, por alguma pessoa ou por determinada situação, alguém tem uma opinião diferente da minha, diversa da minha, e essa troca, então, ou esse reposicionamento, essa nova percepção, faz com que seja criada uma nova ideia que vai gerar a síntese, né? Ou um novo resultado, um novo conhecimento se trazendo para a nossa realidade aqui da gestão de conhecimento. Então, vamos resgatar esse conceito que já estudamos, mas para deixar isso bem claro para você novamente. Lá no quadro, eu trago isso aqui para você. A criação do conhecimento, então, se manifesta por meio de paradoxos apresentados pelas empresas dialéticas. Perceba aqui, então, nesse quadro, que nós resgatamos um conceito de tese, que é a minha ideia, é algo que eu acredito e que eu defendo efetivamente. Então, é o ponto inicial do nosso pensamento dialético, né, ou da lógica dialética, é a tese. E para os autores Takeuchi e Nonaka, o próximo estágio para que essa tese se mostre inconsistente e inadequada, quando eu apresento ela para alguém, ela é contradita, tornando então uma antítese, ou que nós conversamos, né, na aula passada, uma antitese, alguém que contraria essa minha ideia. Então, o segundo estágio também demonstra-se inconsistente e inadequado, quer dizer, não é aceita integralmente nem a tese e nem a antítese. E essa mudança de cenário, então, essa mudança de perspectiva, faz com que seja criada uma síntese, que é o novo conhecimento. Então, aqui, com essa mudança de cenário, né, a tese e a antítese, na verdade, elas se conciliam e transcendem, dando espaço aí a um novo processo que é caracterizado pela síntese. Então, a criação do conhecimento, ela contém mesmo esse dinamismo. Ela sintetiza o que, por muitas vezes, é visto como contraditório, como sem relação alguma. Os fatores que nós conversamos sobre razão e emoção
são paradoxos que aparentemente são opostos, mas nem sempre nós conseguimos descartar totalmente um em detrimento do outro. Então, os paradoxos muitas vezes precisam ser dosados e não descartados. É aí que nasce a lógica dialética. Então, você não descarta totalmente a tese, nem descarta totalmente a antítese. Você concilia esses dois fatores, né? Sintetiza-os por uma mudança de perspectiva que dá a possibilidade de uma nova ideia ou de uma síntese. E esse processo, de fato, é contínuo. Ele é próprio, ele se alimenta, né? E ele volta a acontecer de forma bastante dinâmica, garantindo a construção do conhecimento. Vamos falar de criação do conhecimento organizacional. Então, sabemos que existe a possibilidade do conhecimento ser pessoal, ser individual, e o conhecimento tácito muitas vezes nasce a partir dessa prerrogativa, mas que um processo dialético, se for analisado num contexto individual, pode não trazer tanto valor. Vou traduzir isso em outras palavras. Então, se eu tenho uma ideia, eu acredito nela, e de repente eu começo a estudar, a me inteirar mais sobre determinado assunto, e eu vejo que aquela minha primeira percepção, ela pode ser revista ou readequada. De repente, aquilo que eu acreditava precisa ser moldado ou pode ser adaptado. Então, eu mesma posso fazer uma antítese da minha tese inicial, gerando uma nova percepção. É possível, então, fazer essa lógica dialética de forma individual? É possível, mas ela não é tão rica quanto se fosse com pessoas interagindo. Então, se eu apresento a minha ideia principal para outras pessoas e elas, a partir das suas percepções, dos seus olhares, das suas experiências, das suas vivências, conseguem contribuir com alguma contradição e essa mudança, então, proporciona de fato um novo conhecimento, perceba que ela vem muito com uma carga, com uma bagagem muito mais interessante, muito mais complexa. E aí começa a ser compreensível a dinâmica do conhecimento organizacional. E interorganizacional, intraorganizacional e depois entre as organizações. Porque é esse entendimento, então, sair do indivíduo e partir do coletivo que a gente precisa ter para compreender a importância do conhecimento em termos organizacionais. Lembrando que o indivíduo, então, ele pode deter o conhecimento, mas ele não é eterno dentro de determinado ambiente organizacional. Portanto, ele precisa garantir que os conhecimentos que ele domina sejam explícitos para que, se necessário for uma substituição dessa pessoa, se outra pessoa precisar, de alguma maneira, se ele for afastado ou for demitido ou resolver sair da organização, o conhecimento não se perca com ele. Então, esse compartilhamento é fundamental e acontece em ambientes organizacionais, como eu vou apresentar para você lá no quadro agora. Então, para que uma organização consiga colocar em prática essa criação do conhecimento, é necessário contar com colaboradores que estejam, de fato, engajados, comprometidos e que ajudem a manter os seus valores. Aqui nós temos uma questão importante, né? O destaque aí que criar novos conhecimentos, essa criação de conhecimentos, se traduz como sair do lugar comum. Então, é parar de fazer mais do mesmo, né? A gente precisa inovar e por isso que é tão importante ter esses colaboradores engajados, comprometidos com a causa, que mantenham, então, os valores pessoais em comprometimento com os valores organizacionais, porque eles acreditam na missão da empresa e que ajudam, então, nessa capacidade constante de superar as dificuldades. Isso posto, a gente tem que as organizações se caracterizam por ser organismos vivos, ou seja, essas organizações, elas são formadas por pessoas. Você se recorda do conceito de organização?
organização, então, ela existe, a razão de existir dela é a união de pessoas que estão em busca de um objetivo comum que não seriam capazes de alcançar se estivessem desenvolvendo suas atividades ou as ações de forma individual. Então, esse contexto, né, dessa exigência e dessa interação entre as pessoas, até para buscarem esse objetivo comum, mostra a necessidade da criação das chamadas plataformas do conhecimento, ou plataformas de criação do conhecimento. É um conceito também de Nonaka e Takeuchi, são os autores aí que vocês conhecem no livro da disciplina. No livro da disciplina de gestão do conhecimento, são eles que falam dessa característica aqui das plataformas de criação do conhecimento. E elas são tratadas como espaços realmente de criação. Para esses autores, o conhecimento necessita de um contexto físico para que seja criado. Em outras palavras, eles afirmam aí que esse conhecimento não se cria no vácuo. Então, é necessário que tenha um espaço que seja possível se criar a informação e implementar essas estratégias. E esse espaço, ele não é simplesmente um espaço físico, mas ele é o ambiente em que é proporcionado a geração desse conhecimento. Para esse espaço, para esse lugar em que se gera conhecimento, os autores chamam a palavra BA, B-A. Então, não quer dizer que é um espaço físico especialmente, não precisa ser um espaço geográfico, não é uma sala dentro de uma determinada empresa, mas é um espaço onde o conhecimento está sendo gerado. Professor, exemplifica isso para a gente entender o que é um BA, então, na percepção desses teóricos. Um e-mail, quando você encaminha um e-mail para um colega de trabalho, rico de informações importantes acerca do trabalho, ou pede esclarecimentos acerca de demandas a serem realizadas, copia outras pessoas, indica instruções importantes acerca de determinada tarefa. Então, aquele e-mail vai munido de informações e de conhecimentos e de registros importantes. Esse fluxo desse e-mail, a ida, a volta, responder, copiar, a bagagem dele, quando gera conhecimento, é considerada um BA, um ambiente, então, uma plataforma de criação do conhecimento. Um outro exemplo tecnológico de um BA é o nosso recurso de fórum. É o espaço que você utiliza enquanto aluno. Então, eu, professora Nádia, no início do semestre letivo, aqui no início da disciplina, que nós iniciamos na semana passada, propus uma atividade de fórum. Lá eu levantei e sugeri que respondesse algumas perguntas relacionadas à criação e à gestão do conhecimento. Então, a partir de uma ideia inicial, você é convidado a replicar ou a fazer uma antítese do argumento do seu amigo, do seu colega. De repente, você muda seu ponto de vista ou não, mas o fórum também é uma ferramenta considerada uma plataforma de criação de conhecimento, ou um BA na percepção dos autores, tá? Então, é o ambiente que proporciona a criação do conhecimento. Pode ou não ser um espaço físico, mas a gente considera esse espaço, seja ele tecnológico ou também um espaço aí presencial, uma reunião, uma conversa, também uma troca de conhecimentos, tácito para explícito, explícito para explícito, também pode ser caracterizada como um BA. Esse conceito, desculpe-me, que eu trago para vocês agora, então, é sobre a criação desse conhecimento organizacional. E aí a gente tem aqui em destaque algo que é bastante valioso, né? Se a gente considera que a gestão do conhecimento é a troca constante de informações e que essas informações devem ser transformadas e enriquecidas pelas experiências que são compartilhadas, é aqui que a gente tem essa fórmula, né, ou essa razão de existir do conhecimento. Ela depende diretamente da interação entre as pessoas. Então, eu posso até ter uma produção de conhecimento solitária,
Mas quando eu considero, por exemplo, o que é uma produção de conhecimento solitária? Se eu me disponho a ler um livro, você certamente já consultou o livro da disciplina de gestão do conhecimento e já se debruçou sobre ele, lendo na íntegra a unidade 1, agora a unidade 2 e assim por diante. À medida que você lê esse livro, se apropria dos conhecimentos, dos conceitos ali esmiuçados, porque aqui na nossa aula a gente trata de forma mais superficial, mas à medida que você então vai estudando, você também está construindo o seu conhecimento, o seu próprio conhecimento. Mas a experiência da construção do conhecimento organizacional se manifesta por ser de fato coletiva e pela coletividade, então, ela exige essa interação. Portanto, a construção de conhecimento organizacional é valiosa e na organização só se dá por meio de interação. Não existe construção de conhecimento organizacional de maneira individual. É requisito básico essa interação, tá? Como traz lá o conceito que eu mostro para você novamente para reforçar então, que essa gestão do conhecimento em aspecto organizacional é de fato exigência básica o processo da interação para que as informações sejam transformadas e enriquecidas pelas experiências compartilhadas. Então, o conhecimento é o bem maior, o conhecimento de fato não tem valor mensurável, não tem receita mágica, mas o que precisa? Precisa pessoas engajadas, realmente pessoas dispostas a compartilhar experiências, a criar conhecimentos e mais importante do que isso, se a gente fala em aprendizagem, em conhecimento organizacional, nós precisamos de empresas conscientes e abertas a essa perspectiva. Então, que tenham consciência que precisam aí criar condições favoráveis para a geração desse conhecimento. Não adianta ter tudo muito bonito na teoria, se não houver, então, um ambiente favorável e propício para que isso aconteça de forma prática. Criação do conhecimento interorganizacional. Existem, então, as relações com o ambiente externo e também com outras situações, né, ou entre organizações. E é isso que nós vamos ver nesse conceito de criação do conhecimento interorganizacional. Então, existe o conhecimento individual, do indivíduo, que é tácito no primeiro momento. Existe o conhecimento organizacional, que acontece por meio da interação, da coletividade. E existe também o conhecimento interorganizacional, que ele acontece entre as organizações. Então, ele sai dos muros, né? Ele rompe as fronteiras, essas barreiras realmente espaciais. Não acontece só aqui dentro da minha realidade, dentro do meu mundinho organizacional, vamos assim dizer. Esse conhecimento interorganizacional, ele vai superar essas fronteiras. Então, vamos no quadro entender esse conceito agora. A criação do conhecimento de uma empresa causa influência sobre o ambiente em que está inserida e, consequentemente, ela também é influenciada diretamente por ele. Então, a gente tem aqui uma característica, na verdade, se a gente fala dessa criação do conhecimento interorganizacional, a gente considera que é a empresa que é capaz realmente de transpor limites, né, e romper fronteiras especialmente. Então, nós consideramos que nesse ambiente em que determinada empresa está inserida, nós temos a influência do ambiente interno e também temos o ambiente externo. Então, o que compõe esse nosso ambiente interno? Geralmente, o ambiente interno é a própria sede, né, da empresa, é a organização em si, é onde ela funciona, é o espaço físico dela. E a sociedade, o ambiente externo, ele vai envolver a sociedade como um todo. Então, tudo que está aí fora da organização, né, tudo que abrange essa organização, economia, cultura, entre outros aspectos. Mas é importante dizer que não somente dentro de uma organização
que esse conhecimento organizacional se cria. Como assim, professora? A gente não está falando de conhecimento organizacional ou interorganizacional e não é só nesse espaço que ela se cria? Não, ela acontece principalmente a partir do relacionamento entre empresas diferentes. Então, por exemplo, quando eu considero a influência realmente dos ambientes interno e externo, a gente precisa considerar que não são oponentes e que um sempre influencia e interfere no outro. Então, se eu considero um novo lançamento de um produto, por exemplo, eu preciso do trabalho do ambiente interno aliado diretamente ao ambiente externo. O que é o ambiente interno, a minha sede da organização, no lançamento de um novo produto? Então, eu preciso conversar com os departamentos da minha empresa lá, fazer uma estratégia de divulgação desse produto, alinhar com o departamento de produção, então, se vão ser fabricadas em tempo suficiente, N quantidade lá daquele determinado produto, que seja suficiente para atender o lançamento programado. Eu preciso compreender, então, se a logística está trabalhando com o departamento comercial em consonância, se os prazos serão cumpridos, afinal, eu estou fazendo toda uma estratégia de lançamento mercadológico, então, todos os departamentos, os setores precisam estar em função disso, né, trabalhando para isso. E quando que eu preciso, então, do ambiente externo para esse meu lançamento interno? Percebam que para que o sucesso aconteça, eu também preciso acionar os fornecedores. Os fornecedores da minha matéria-prima, por exemplo, também precisam me entregar os produtos, os insumos, no tempo solicitado para garantir que a minha produção seja efetiva. Outras empresas, então, contratadas também para divulgar aquele produto, aquele lançamento, seja agência de marketing, de publicidade, de propaganda, enfim. Quais que são as empresas externas aí à minha sede, ao meu negócio, que também serão fundamentais no lançamento desse produto. Então, perceba que é importante gerir todo esse conhecimento e garantir que os processos sejam executados para a garantia também do negócio e do êxito daquela proposta que se tem em mente, tá? Essa questão então, do envolvimento, tanto do ambiente externo, quanto do ambiente interno para garantia da construção do conhecimento interorganizacional. Lá no quadro tem um conceito que complementa essa percepção aqui. Se a gente fala da importância do relacionamento, então, entre diferentes empresas, a gente precisa entender também que a criação do conhecimento organizacional, na verdade, se trata de um processo que amplifica o conhecimento que, num primeiro momento, é criado especificamente pelo indivíduo. E aí, esse conhecimento do indivíduo acaba sendo cristalizado como chamado conhecimento organizacional. E aí, entre as organizações, então, esse conhecimento, ou esse conjunto de conhecimento que antes era individual, passa a ser coletivo e esse processo vai ultrapassando as barreiras e apresentando as chamadas redes interorganizacionais. Então, aqui a gente tem empresas diferentes que fortalecem o seu vínculo por meio da troca de informações e de conhecimentos. Elas se caracterizam, então, pela capacidade de gerar conhecimentos entre diferentes indivíduos, entre empresas e instituições de educação, por exemplo. Como que a gente pode, então, dar um exemplo de uma rede interorganizacional? Vamos considerar um convênio, então, existente entre as empresas e uma instituição de ensino superior. As empresas, muitas vezes, fazem esse tipo de convênio com entidades de educação ou de ensino superior, com o objetivo de utilizar, por exemplo, a sua estrutura, o seu aparato tecnológico, os seus laboratórios, para promover também e consolidar
estratégias organizacionais que não são suficientes de serem atendidas em determinado contexto. Então, percebam que as empresas, as universidades, muitas vezes, conseguem dar esse suporte por meio dos seus laboratórios experimentais, por meio de práticas de pesquisa, de ensino, de extensão, e que há um benefício conjunto, tanto para as empresas, que conseguem beber da fonte, né, e conseguem ir direto lá nos detentores do conhecimento, então, e conseguem ter acesso a laboratórios, a práticas, a experimentos, muitas vezes, que estariam distantes da sua realidade, buscando essa inovação, aumentando a sua competitividade, aumentando o seu posicionamento. Ao passo que para a universidade, para a instituição de ensino superior, que também facilita e permite essa troca de conhecimentos, é uma grande vantagem, porque aproxima também as pessoas, os profissionais do mercado acadêmico, proporcionando essa troca realmente de conhecimento e, principalmente, proporcionando a tríade do que é a proposta de uma universidade, por exemplo, que é promover aspectos de ensino, pesquisa, extensão, envolvendo também não só o público acadêmico, mas principalmente aí a comunidade externa e a sociedade como um todo. Então, são as redes mesmo interorganizacionais, essa vinculação que tem entre empresas e instituições de ensino superior. Outro conceito que eu trago lá para você no quadro é das redes de conhecimento. Nós temos, então, que a última fase aí, também considerando a percepção de Nonaka e Takeuchi, a última fase da criação do conhecimento é o compartilhar conhecimento. Então, depois que a gente cria, é fundamental que a gente compartilhe esse conhecimento com o mundo exterior, através das chamadas redes de conhecimento, que eu acabei de mencionar. Então, essas redes são formadas com clientes, com universidades e também com outras organizações. Assim como ocorre, né, com a criação do conhecimento no interior das organizações, a criação do conhecimento interorganizacional também vai exigir um BA ou um espaço de interação para que a comunidade interorganizacional possa se engajar nesse processo. Então, qual que seria o BA que pode possibilitar aí essas redes interorganizacionais? Considerando que o BA, ele nem sempre é um espaço físico, mas é um espaço que promove a construção do conhecimento, nós poderíamos exemplificar aqui alguns como as exposições, os simpósios, né, as feiras, os eventos aí, enfim, possibilidades de atuação que envolvam tanto a organização quanto a universidade, então, para essa construção efetiva do conhecimento. Fatores adicionais para a criação do conhecimento interorganizacional. Então, nós sabemos que é fundamental que exista realmente os conhecimentos interorganizacionais, mas quais que são as estratégias que permitem que esse conhecimento seja de fato possibilitado, né, entre diferentes organizações? O que a gente precisa fazer para garantir essa construção e esse compartilhamento de conhecimento? São esses fatores que eu vou apresentar para você agora lá no quadro. Então, alguns deles, por exemplo, aqui nós temos o número de empresas participantes que colaboram no processo de criação do conhecimento. É fundamental que a gente considere, então, que podem ser empresas de um mesmo segmento ou localizadas em uma mesma região, que compartilham, por exemplo, os mesmos fornecedores ou que dividam clientes. Essas empresas, elas certamente têm muita coisa em comum aí e que podem se ajudar mutuamente. Então, as empresas participantes, elas realmente podem colaborar nesse processo de construção do conhecimento. Aqui nós temos, então, essa estratégia de negócio que visa obter resultados muito mais significativos, porque utilizando esses fatores adicionais aí, as empresas agregam muito mais valor do que se fizessem isso de forma individual.
Além disso, nós podemos considerar, então, os vínculos que ligam essas empresas, a duração temporal desses relacionamentos. Elas podem, por exemplo, esses relacionamentos podem ser por uma fração de tempo, por um período específico ou só por um projeto determinado, ou pode ser estabelecido um vínculo mais duradouro, se for o caso. É importante, então, que seja criado um bar, como eu falei, pode ser, então, um evento, um e-book, uma feira, enfim, um simpósio que permita a construção do conhecimento não só dentro dos limites da organização, mas que proporcione, sim, uma linguagem compartilhada ou a apresentação de metáforas comuns, rotinas compartilhadas e entendidas, para que haja uma comunicação. Então, são algumas das características aí importantes para esse compartilhamento contínuo. Nós precisamos dizer que não existe, de fato, uma regra, mas precisa ter essa boa fluidez, essa boa comunicação realmente, essa percepção e, de fato, colocar as cartas na mesa, né? Não pensar que você está perdendo espaço ou tendo alguma desvantagem quando se constrói ou se compartilha conhecimento. Sair daquela percepção de que, se eu contar as minhas estratégias, o concorrente vai me dominar ou vai conquistar uma fatia do mercado que só eu domino. Então, eu vou aqui me fechar no meu mundo e não vou compartilhar as práticas e as inovações. Muito pelo contrário, né? Existem, então, entidades, por exemplo, associações de comércio, de indústria, em que os seus representantes vão e ao invés de esconderem ou de quererem guardar só para si as informações estratégicas, buscam compartilhar realmente os seus achados, as suas experiências, as suas vivências, garantindo um desenvolvimento, um valor e uma vantagem competitiva nas suas diferentes realidades. Então, essa parceria, essa troca é importante, é essencial para as empresas que são consideradas inteligentes, né? As empresas dialéticas e as empresas que buscam, de fato, a longevidade organizacional. Chegamos no momento de fixar aí os conceitos que nós apresentamos nesse primeiro momento da aula. Então, como já costumamos trabalhar, faremos 2 resoluções de situações-problemas ao longo desse encontro. Essa é a nossa primeira situação-problema, aquela situação hipotética, em que nós apresentamos um caso e vamos colocar os conceitos ou aplicar os conceitos específicos sobre criação do conhecimento que estudamos nessa nossa segunda unidade. Então, a ideia aqui é ler a situação, você já vai refletindo acerca dela, e aí nós vamos resolver juntos essa situação-problema. Então, lá no quadro comigo. Bom, os colaboradores de uma organização apresentavam uma certa dificuldade em realizar o trabalho com sucesso, né? O trabalho que eles tinham que fazer aí com sucesso. Tinha uma certa falha, um gap no processo. Na verdade, existiam muitas falhas, né? Não só uma. Percebam aqui que havia demora, então, para a conclusão desse processo, não havia discussões a respeito das dificuldades e os colaboradores jamais se reuniam para conversar a respeito dos problemas existentes. Então, o processo de comunicação, realmente, de interação, era praticamente nulo e inexistente. Diante da situação, um novo colaborador, então um colaborador mais recentemente contratado, fez uma sugestão. Ele sugeriu a possibilidade das pessoas, dos colaboradores, se reunirem para debater, para conversar a respeito das dificuldades que eles estavam enfrentando. Aí vem a situação-problema que eu trago para vocês. O que essa atitude desse novo colaborador aí da empresa representa? É o primeiro questionamento. Quais resultados poderiam surgir com essa sugestão ou com a implementação da sugestão desse novo colaborador, né? Quais resultados vocês consideram que poderiam ser verificados
com essa sugestão que ele deu. Aqui é importante que a gente considere que as práticas de gestão devem contemplar esse conhecimento, né, como um valor indissociável do negócio, isso é fator base. Então, se a gente considera, por exemplo, o contato com outras empresas do ramo, eles poderiam talvez, verificar os mesmos tipos de problemas? Né? Será que os problemas vivenciados dentro dessa organização são os mesmos das outras empresas, dos seus concorrentes? Será que é possível estabelecer uma maior aproximação com os seus stakeholders, com os seus fornecedores? Será que as empresas concorrentes poderiam ajudar nesse sentido? Enfim, são alguns dos questionamentos que podem ser feitos, né? Eu trouxe esses dois principais aí para vocês refletirem sobre fomentar a criação desse conhecimento interorganizacional e, assim, de repente, procurar realmente se manter, né, competitiva e de forma estratégica. Então, vamos lá. Como que a gente se situa, né, ou resolve, de fato, esse problema que se coloca? O colaborador, mesmo aí sendo novo na organização e mesmo sem conhecer os demais colaboradores, os demais funcionários, mesmo que eles não conheçam profundamente ou não conheçam a base teórica e os conceitos que são tão importantes para a criação do conhecimento, então vamos dizer, eles não são não são alunos do curso de administração aqui, não assistem nossas aulas, né? Eles não têm esse conhecimento básico. Mesmo assim, eles optaram por se reunirem, eles consideraram válido aí esse convite desse novo empregado. E aí, essas reuniões que eles fizeram surgiram ou serviram para realizar debates sobre a criação do conhecimento por meio da dialética. O que significa isso, então? Significa que quando eles se reuniram lá para conversar pela primeira vez, os conceitos ou as informações não batiam. Provavelmente um chegou falando que acreditava que o processo estava errado, outro colocou a falha em determinado setor ou determinada área. Teve gente que não assumiu a culpa, possivelmente teve gente que pensou que mudando algum sistema ou algum procedimento talvez melhorasse, mas enfim, se havia problemas evidentes ali, se havia falhas na estrutura, e isso foi manifestado por meio de um debate, certamente criou-se ali antíteses e sínteses, e um processo dialético foi estabelecido. Certamente, se não houve o conflito, se não houve essa interação, não houve conhecimento. E para a situação, então, se essa situação problema, para que a gente possa aí aplicar de fato os conceitos, né? A proposta desse novo colaborador era estimular essa troca de informações e propor soluções para aquele problema que era evidente ali na organização. Então, esse processo dialético possibilitou novos olhares para readequar as rotinas ou os processos ali estabelecidos. Então, vamos dar continuidade à situação problema para entender como que isso foi resolvido efetivamente. Então, a partir dessa discussão ou dessas reuniões, a partir desse momento, os trabalhadores passaram, ainda que de forma inconsciente, né, ou sem conhecer o embasamento teórico, mas eles passaram a criar conhecimento organizacional por meio da troca de experiências que eles fizeram ali nas reuniões e nos debates, em um bar, então em um espaço, uma proposta de reunião ali que foi determinada para esse fim. A iniciativa e a evolução da proposta proporcionou a transformação dos conhecimentos tácitos, quer dizer, dos conhecimentos que estavam na mente de cada uma das pessoas, e essa transformação, então, de tácito foi para conhecimento coletivo da organização. Então, percebam que essa troca de experiências, realmente, ela foi possibilitada pela interação, por essa troca, por esse movimento dialético que aconteceu. Então, essa sugestão de criação de um bar dentro da própria empresa, de modo que esses conhecimentos sejam facilmente compartilhados, é essencial para que haja percepção da importância da criação do conhecimento. Então, o que a organização precisa fazer de fato?
promover um ambiente favorável à construção do conhecimento. Se as pessoas estão lá isoladas em suas áreas, em seus departamentos, a solução conjunta será muito mais difícil de ser alcançada. Mas à medida que a gente consegue reunir essas pessoas, fazer com que elas interajam e reflitam sobre aqueles problemas, aqueles percalços, aqueles gaps, enfim, a gente chama como for mais adequado aí a sua realidade, mas isso é superado a partir dessa troca e desse compartilhamento de conhecimento. Chegamos no nosso primeiro momento de interação previsto para esse encontro da segunda unidade. Então, eu quero saber como está aí a sua compreensão, o seu entendimento. Caso não tenha uma dúvida específica sobre o que conversamos até aqui, encaminhe, por favor, uma experiência, um relato, algum insight que você teve aí, para que a gente possa conversar e tornar a aula aqui mais dinâmica. Vou dar um tempinho para você participar aí por meio da ajuda do tutor e já volto para comentar. Tô feliz de novo, hein? Pessoal aqui dessa turma participa muito e eu gosto disso. Então vamos lá, interagindo com vocês. Pessoal de Santa Cruz do Capibaribe mandou o seguinte, um comentário, tá? Em relação à situação problema. Comentaram aqui comigo, falaram que o diálogo é a ponte que viabiliza uma melhor comunicação e isso é fundamental no processo da resolução dos problemas, exatamente. Respeitando opiniões diversas e trazendo à tona os valores importantes para a empresa e seu posicionamento no mercado. De fato, então, essa transformação possibilitada aí por meio dessa comunicação aberta, dessa aproximação, dessa transparência, de fato, entre as pessoas, né? Do compartilhamento, de dar a real, o que está acontecendo, o que podemos mudar.
e isso realmente é um posicionamento fundamental aí para o mercado. Parabéns, pessoal de Santa Cruz, do Capibaribe. Aí temos aqui pessoal de Santa Luzia, Minas Gerais, participando também, com outro comentário sobre a situação problema. O pessoal de lá falou que essa atitude, então, melhora a comunicação e a troca de informações. A informação é a base para a boa tomada de decisões e, ao debater os problemas, os colaboradores podem encontrar soluções em conjunto, entender melhor os processos entre os diferentes departamentos. Complementou o raciocínio, né, dos colegas lá de Pernambuco. Parabéns, é isso mesmo. Itabela, Bahia, também participando aqui com comentários sobre a situação problema, também complementando o raciocínio, dizendo que a democratização dos processos torna, então, esse espaço inclusivo. As pessoas, de fato, vão se sentir pertencentes ali, valorizadas, aí elas ficam muito mais engajadas, muito mais motivadas, facilitando e deixando o clima ali organizacional também num ambiente mais satisfatório. Muito bem, pessoal de Itabela. As melhores práticas, né, complementando o raciocínio, são colocadas em práticas, exatamente. É o benchmarking, né, é ouvir e compartilhar, de fato, as melhores práticas. Aí tem alguns comentários aqui agora de Goianésia, será que eu estou falando certo? Quando há troca de conhecimentos e experiências, as soluções dos problemas de uma empresa podem servir para outra empresa, agilizando os processos. Por isso que é tão importante o compartilhamento, né, o conhecimento interorganizacional. Porque o que acontece, de repente, com o seu concorrente ou com uma outra empresa da sua área, da sua localidade, você já percebe ali, opa, deu alguma coisa errada. Então, eu posso já me antever, me antecipar e não cair no mesmo erro. Ou posso também identificar alguma coisa que está funcionando bem. E se é legal, se é uma boa prática, por que eu não adoto na minha realidade e moldo também? Então, a gente pode, claro, só perceber, vislumbrar vantagens nessa troca de conhecimento, de experiências, tá? O que mais? Tem bastante participação, hein, gente? Estou gostando. Olha lá, agora vem um questionamento. O pessoal de Santa Cruz do Capibaribe, de novo, perguntando: como mudar quando a resistência ao diálogo e na comunicação é identificado nos próprios gestores e no departamento estratégico, né? Uma boa pergunta. Se os próprios líderes e gestores, então, eles estão resistentes a essa inovação, à necessidade de compartilhamento e abertura para que isso aconteça. O que é necessário? Primeiro, identificar por que há essa resistência. Será que é porque eles não se envolvem? Porque existem realmente gestores, líderes que ficam lá trancados na sua sala e não se envolvem com o dia a dia da organização, né? Tem outras pessoas que não têm realmente conhecimento, não têm afinidade com esses temas. Então, é nosso papel, enquanto gestores, mostrarmos também a importância disso. E é para isso que nós estamos aqui. Você escolheu o curso de administração e já está aí quase no final do curso, né? 6º, 7º semestre, tem esse papel essencial, então, de também mostrar isso para as pessoas, a importância para esses líderes que existe toda uma base e as vantagens que a organização vai ter, que vão trazer para aquela adaptação, para a necessidade de uma nova percepção e de não ficar ali trancado naquele mundinho. Certamente, esses gestores, esses líderes ainda não perceberam, não vislumbraram a importância dessa nova atitude, dessa inovação. Tá? Nós temos ainda mais questões aqui, pessoal de Ilhéus na Bahia, de Souza na Paraíba. Eu vou resgatar as questões de vocês no nosso segundo momento de interação, tá? Por agora eu vou seguir na nossa aula, mas agradeço bastante a participação. Gostei da interação de vocês. Vamos falar, então, dos modelos de conhecimento. Se a gente considera a criação do conhecimento, se faz por meio do indivíduo, né? No primeiro momento ele sai do pessoal e é tácito, a gente sempre considera que ele vai muito de encontro com os modelos mentais. De novo, professora, aqui são modelos mentais, só para a gente refrescar a memória,
são as lentes que condicionam a nossa visão de mundo. Então, é a forma como nós percebemos a realidade. A minha percepção é diferente da sua percepção, porque ela vai de encontro com aquilo que eu acredito, com o que eu vivi, com a minha história, a minha bagagem de vida. Então, se a gente tem essa informação, né, dos modelos de conhecimento baseados em modelos mentais e interpretações diferentes, a gente tem toda uma dinâmica para que ele aconteça e se converta em conhecimento válido, né, para inovar mesmo os processos quando falamos em aspectos organizacionais. Então, é isso que nós vamos entender a partir desse momento da aula. Vamos ao quadro. A relação desses conhecimentos, então, do tácito e do explícito, ele vai gerar 4 padrões básicos para a criação do conhecimento. Então, eu vou trazer para você aqui essa relação, né? Como que a gente entende essa transformação, vamos assim dizer, do conhecimento tácito para tácito. Então, aqui isso acontece quando o conhecimento é compartilhado de um indivíduo para outro indivíduo, né? O conhecimento está na mente de um indivíduo e vai para o outro indivíduo. Isso acontece, então, por forma de observação ou de imitação da prática. Então, se eu estou lá numa organização, um novo colaborador é contratado e precisa ser treinado, só que não tem tempo, ali a demanda é muito grande, o dia a dia, como que eu passo o meu conhecimento tácito para ele? Como que ele se apropria das rotinas? Muitas vezes por meio da observação. Então, vem cá, senta aqui do meu lado e vê como é que eu faço a tarefa. É um exemplo de transformação, então, de conhecimento tácito para tácito, de indivíduo para indivíduo. Outra característica lá no quadro, outra modelagem, seria de tácito para explícito. Nesse caso aqui, a gente tem o conceito tácito se torna-se explícito por meio de analogias, de conceitos, de hipóteses, de modelos. Então, a gente consegue fazer comparações, né? Ou consegue mostrar como que explicar de fato por meio de analogias ou de hipóteses, ou apresentando alguns modelos como que faz essa transformação. Nós temos também o modelo de explícito para explícito. E aqui nós temos os conhecimentos, então, compartilhados por meio de reuniões, de conversas, documentos, manuais, entre outros, ferramentas aí. Então, a gente diz que envolve a interação entre esses conceitos, né? Entre os registros que são, de fato, explicitados. E nós temos aí de explícito para tácito. E aqui diz respeito ao aprender fazendo, né? É o aprender fazendo, colocando a mão na massa. Então, o conhecimento acumulado nesse nível individual, ele precisa ser, de fato, socializado, iniciado assim aí a geração de um novo conhecimento. Esses 4 modelos de conversão do conhecimento, então, permitem que o conhecimento seja criado, se desenvolva e seja convertido por novos conhecimentos. Vamos entender, então, como que acontece a conversão de cada um desses modelos aí. Aqui vai ficar de forma mais clara esse conceito aí que é o chamado SECI, S-E-C-I. Essa conversão acontece aqui, ó. O que é esse SECI? É a inicial, aqui, opa, grifei errado ali, né? Mas seria o S de socialização, o E de externalização, o C de combinação e o I de internalização. Então, quando a gente fala dessa conversão do conhecimento, né, de tácito para tácito, como eu mostrei lá no slide anterior, aqui nós chamamos isso de socialização. Então, participam da criação do conhecimento aqui os indivíduos que compartilham as experiências e os saberes, né? Aquele colega recém-contratado que vai sentar lá do meu lado para eu compartilhar tudo que eu sei do meu cargo, da minha função, tudo que eu domino. Então, essa socialização aqui, ela vai acontecer por meio do diálogo, de observação, de imitação. É uma transmissão de conhecimento de ordem bastante prática quando a gente fala em socialização, tá? A gente considera a prática, é ver realmente o que eu faço e como eu faço.
A partir dessa interação mesmo entre as pessoas, as visões são compartilhadas. Então, quando alguém conta o que sabe, quando explica como faz, ou quando observa o outro em atividade, a gente fala que houve essa socialização de conhecimento. Segunda possibilidade de conversão aí do modelo é de tácito para explícito. Aqui a gente considera que esse modelo é chamado de externalização. Então, desse modelo de externalização, participa o indivíduo e o grupo, e o conhecimento é criado por meio de diálogo realmente, de reflexão coletiva e para construir realmente um conceito, né? Então, a gente externaliza, são os encontros, é a divisão aí, a troca de experiências, né? A gente consegue fazer isso principalmente por meio de diálogo, de reunião, de conversa reflexiva e coletiva realmente. Aí nós temos o terceiro modelo, que é de explícito para explícito. E aí nós temos a combinação. Quando a gente considera a combinação, a gente tem que a conversão acontece então com essa... Desculpa, gente, a combinação, na verdade, faz com que o conhecimento seja convertido de explícito para explícito, né? Como a gente colocou aqui na descrição. Então, aqui participa o grupo e a organização, e o conteúdo é criado por meio de conhecimento explícito realmente. Nesse caso, os teóricos, os estudiosos, orientam que quando a gente traz o conhecimento de explícito para explícito, é importante que a gente utilize sempre que possível ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. Quer dizer, os fluxos, os registros, os processos precisam estar, de fato, armazenados para que não se percam. Então, como que a gente explicita realmente as rotinas, os fluxos de informação, enfim, depende aí do segmento da sua empresa, se é comércio, se é indústria, se é prestação de serviços, mas há informações que precisam estar registradas, né? Numa confeitaria, uma empresa que serve refeições ou voltadas ao setor alimentício, ela precisa ter registrada lá suas receitas, porque se um dia o cozinheiro não vai, o que acontece? Fecha o restaurante? Né? Muitas vezes a gente vai no piloto automático e faz as coisas acontecerem sem precisar ficar consultando ali a informação. Mas quando a pessoa não estiver no piloto automático, ela precisa ter aonde buscar essas informações. E os recursos, então, de tecnologia, informação e comunicação são muito apreciados e fundamentais quando a gente fala de grandes realidades organizacionais. Lá no quadro também vamos dar continuidade a esse modelo com o último quadro aí de explícito para tácito. E quando a gente tem esse modelo, então, a gente considera a internalização. Aqui a internalização envolve, na verdade, ou acontece, né, quando o conhecimento produzido é colocado em prática. Então, o modelo da rede de informação é internalizado pelos membros da organização. É quando aquilo já está tão claro dentro da gente que a gente já não pensa, faz meio que no piloto automático mesmo, né? A gente já internalizou todo aquele conhecimento. Então, esses modelos aí que eu apresentei não implicam dizer que todo colaborador sempre vai conhecer detalhes das informações, tá? Não é isso. O conhecimento aprofundado, na verdade, ele só é de domínio daquelas pessoas que, de fato, lidam com determinados dados e informações. Mas é fundamental que todas as pessoas tenham uma visão abrangente sobre o fluxo, sobre os processos, e por isso também que esses registros, quando se fala em conhecimento explícito, são tão valorizados. Porque ainda que as pessoas não dominem de forma tácita esses conhecimentos, elas precisam saber que podem recorrer a esses registros, então a esses documentos, sempre
que for necessário para consultar as informações. Então, nesse sentido de combinação, externalização, socialização, internalização, existe a espiral do conhecimento, para entender como que esses modelos se conversam, então, e o que eles exigem no dia a dia. É esse conceito que eu trago lá no quadro para você agora. Então, veja aí a espiral do conhecimento. Por meio dessa espiral aí, nós conseguimos primeiro considerar o que é espiral, né, gente? É um fluxo aqui que o conhecimento está em constante transformação, em constante movimento. Então, vamos trazer isso aqui para os nossos quadrantes. Se a gente considera o conhecimento tácito se tornando explícito, que a gente tem aqui a externalização, isso quer dizer que exige dos envolvidos a articulação. Se a gente quer, então, conhecimento explícito se transformando em explícito, que é um modelo de combinação, vai exigir a conexão entre os envolvidos. Não estou enxergando aqui o que está no slide, né? Vai exigir essa conexão dos envolvidos. Por outro lado, para a gente tornar, então, o conhecimento explícito em tácito, por meio da internalização, nós exigimos ou é exigido a incorporação desses conhecimentos. Para transformar conhecimento tácito em tácito e tornar possível a socialização, o que é necessário, é fundamental? A empatia, é criar vínculo, né? Se aproximar do outro. Então, exigem realmente algumas ferramentas. Para que haja a implementação dessa espiral do conhecimento, esse processo é fundamental e deve ser considerado, então, como internalização e principalmente como registro de conhecimento. O entendimento, então, de que esse processo de fato é contínuo e exige realmente a empatia, a conexão, né, o compartilhamento, o envolvimento das pessoas envolvidas nesses processos de transformação e de modelos de conhecimento. Capital intelectual, esse é o nosso conceito agora. Se conversão gera conhecimento, a gente sabe que ele precisa ser trabalhado, então, entre os indivíduos, tá? Vou trazer esse conceito de capital intelectual, que você também já conhece, mas é importante relembrar, então, que o capital intelectual se caracteriza pela soma dos conhecimentos tácitos e explícitos. Então, os conhecimentos tácitos quer dizer que estão nas pessoas, né, de domínio individual, e os conhecimentos explícitos, registrados e documentados. Então, eu trouxe aí uma imagem, né, que representa o capital intelectual. O que seria ele? É a soma do capital humano com o capital estrutural. O capital humano, então, são as pessoas que detêm o conhecimento tácito, e o capital estrutural são os registros, os documentos manifestados pelo conhecimento explícito. Então, uma imagem aí que, quando a gente considera, né, se a gente pensa e analisa o capital intelectual, muitas vezes a gente acha que é formado só por pessoas. Mas é importante ter esse entendimento que valorizar o capital intelectual não significa menosprezar, então, o capital físico. Até porque o capital estrutural também vai fazer parte da composição dos documentos e dos registros. Então, esse capital intelectual é a abrangência realmente, a valorização dos detentores de conhecimento que vão impulsionar o negócio e vão garantir estratégia e vantagem. O outro conceito que eu trago para você no quadro vai ilustrar essa característica. Então, quando se fala em capital intelectual, a gente considera que a conversão completa em todas as etapas do conhecimento e que garante que esse conhecimento foi gerado e compartilhado entre todos. Então, a gente precisa ter a garantia dessa conversão de conhecimento. Se não forem concluídas todas as etapas, a troca foi simplesmente de informação e não de conhecimento.
Então, quando a gente completa aquela espiral apresentada, né, quando a gente consegue transformar conhecimento tácito em tácito, tácito em explícito, explícito em explícito e explícito em tácito, a gente garante geração e compartilhamento de conhecimento e não simplesmente trocas de informações ou dados que não são contextualizados. A garantia é troca de conhecimento e não simplesmente de informações. Criação de contextos favoráveis. Se as empresas, então, precisam dar abertura e criar, de fato, condições favoráveis para essa geração do conhecimento e também para essa conversão em espiral que nós tanto falamos, para que esses novos conhecimentos estejam realmente acessíveis em constante adaptabilidade também, né? Que os conhecimentos continuem evoluindo e trazendo vantagens, é importante que as empresas, então, tenham e construam condições favoráveis para isso. E aí eu já vou até aproveitar para responder aqui e pegar o gancho, né? Alguém lá me perguntou, deixa eu ver aqui, quem que foi? Pessoal de Capibaribe, né? Como que a gente muda a resistência ao diálogo e à comunicação se há resistência dos próprios gestores? É fundamental que seja criada essa condição de contexto favorável. Olha só o que eu trago de conceito para que isso seja possível dentro do aspecto organizacional. O conhecimento, efetivamente, só se concretiza quando os colaboradores têm liberdade para criar, para opinar e para transmitir o que sabem. Mas isso só acontece quando os ambientes da organização estão favoráveis para isso. Mas existem, de fato, barreiras individuais e também organizacionais que vão influenciar nessa formação de conhecimento organizacional. Vamos entender, então, e ver quais que são essas barreiras individuais que dificultam a construção desse conhecimento. Uma delas é a capacidade de lidar com novas situações. Então, de fato, muitas vezes a resistência dos envolvidos, né? Uma vontade de sair fugindo do negócio, né? Tem gente que quando vê que precisa lidar com novas situações, tem vontade de sair correndo. As pessoas muitas vezes não querem sair dessa zona de conforto, elas se acomodam com aquela situação e não querem dar espaço para inovações. Também existem ameaças à autoimagem. Então, quantas vezes as pessoas acabam tendo medo de julgamento, né? Elas pensam, se eu me colocar, se eu de repente me manifestar frente a determinada situação, vão perceber as minhas fragilidades, ou vão achar que eu não tenho competência suficiente para estar no meu cargo ou na minha função. Então, eu prefiro me manter aqui isolado, sem interação. Existem ainda esses profissionais que têm medo também de terem o seu cargo, a sua imagem afetada de alguma maneira. Isso é uma barreira realmente individual que vai interferir e vai impossibilitar a construção do conhecimento. Outras lá no quadro é a motivação pessoal ou a falta de motivação pessoal, né? Tem gente que não está realmente motivado nem disposto a inovar. E o sentimento de poder que decorre do conhecimento tácito, né? Sabe aquela falsa sensação de poder que muitas vezes acontece? Tem pessoas que pensam que dominam o conhecimento e que se elas abrirem também informações, vão perder o seu cargo, vão ter a percepção, a falsa percepção, então, que na verdade, se elas compartilharem o conhecimento, elas podem pensar, talvez eu não seja tão fundamental aqui. Então, eu tenho que manter o conhecimento comigo, só eu sei fazer isso, isso garante meu emprego. Quer dizer, se eu treinar outras pessoas, se eu ensinar essas pessoas a fazerem o que eu faço, eu vou ser substituído, né? Não vão ver a minha importância aqui. Então, as pessoas também acabam se apropriando e querendo não dividir o conhecimento em função disso, do medo e da falsa sensação de poder em relação a conhecimento.
Lá no quadro eu trago como existem ainda barreiras individuais, existem barreiras organizacionais que também entravam toda essa situação de construção de conhecimento. Nós temos a necessidade de uma linguagem legitimada, então a empresa precisa de fato ter uma comunicação clara, acessível, transparente, senão ela se torna uma barreira para a construção do conhecimento. Aqui também tem empresas que são impactadas diretamente pela história organizacional. Sabe aquele estilo assim, olha, meu passado me condena? É mais ou menos por aí. As empresas às vezes sabem que aconteceu um episódio de descontentamento ou de algo que fugiu do controle lá no passado e, de novo, baseado nessa história, ficam presas, né? E se fecham para inovações. Então, elas têm muito medo, muito receio. Questão de procedimentos, então, muitas vezes adotam procedimentos ou práticas e métodos ineficazes que também entravam todo o processo. E paradigmas da empresa, né, não dão oportunidade mesmo para a inovação, elas se acomodam e têm os seus próprios paradigmas. E aqui nós temos dois fatores, que é a recompensa que decorre do compartilhamento e o grau de relacionamento que existe entre o emissor e receptor, que também podem impactar diretamente nesse processo. Um exemplo disso: eu só compartilho conhecimento com quem senta do meu lado, por exemplo. Eu tenho os meus amigos, os meus colegas mais próximos, as pessoas que eu naturalmente desenvolvo uma afinidade, crio um vínculo, né? Sabe aqueles colegas de trabalho que acabam sendo seus amigos, seus mais próximos, que você convida para o futebol ou para sair depois, que faz o happy hour? Então, com esses colegas mais próximos, com os meus amigos, eu compartilho conhecimento. Mas fulano eu não vou com a cara, então para ele eu não vou compartilhar, não vou dividir informações. Isso também é uma barreira que a princípio é individual, mas acaba se tornando também organizacional. Qual que é o nosso papel, então? É romper com essas barreiras, tá? Então, já respondendo o pessoal de Capibaribe, né? E é justamente isso, é tentar saber da existência dessas barreiras, são individuais e são organizacionais, e quais são então elas? No seu caso aí, que os líderes são resistentes, será que são algumas dessas barreiras que estão relacionadas a essa resistência? Como que a gente supera? Aí tem que ver o contexto e a sua realidade. E chegamos aí no momento da nossa segunda situação problema programada para hoje. Vamos tratar da questão da geração de conhecimento na empresa Bolo Brigadeiro. Vamos lá ler a situação e resolvê-la na prática. A Bolo Brigadeiro é uma empresa que atua na comercialização de bolos caseiros já há 10 anos. As suas proprietárias, Beth e Marli, iniciaram o negócio sozinhas. E no início da empresa, elas se dividiam entre a confecção dos bolos, as vendas e a gestão da empresa. Depois de muito trabalho, a empresa prosperou e com ela novos desafios chegaram. Então, olha aí, atualmente a composição da Bolo Brigadeiro. São 8 pessoas. Nós temos 2 confeiteiros, 2 ajudantes, um atendente de balcão, um caixa e 2 sócias, que são as fundadoras e atuam na gestão da empresa. Vamos lá para a nossa situação problema. Para melhorar os processos e aproveitar todo o conhecimento dos membros da equipe, como que Beth e Marli podem atuar? Como que elas podem criar e gerar mais conhecimento? Será que existe conhecimento tácito e explícito dentro dessa empresa? Como que os novos conhecimentos podem se formar? Bom, as sócias Beth e Marli podem promover a conversão do conhecimento tácito e explícito de acordo com os 4 modelos que nós estudamos na nossa aula de hoje, né? Vamos entender então e revisar cada um deles. A socialização. Então, aqui o conhecimento tácito ocorre por meio de experiências e por meio de vivências. Pode ser compartilhado de pessoa para pessoa através da observação,
da imitação, dos treinamentos. Então, lá os confeiteiros, eles podem aprender, né, a desenvolver novas receitas observando os mais experientes, imitando, né, ou por meio de treinamentos formais. Externalização. O conhecimento tácito e o explícito são mutuamente complementares. O conceito tácito torna-se explícito por meio de analogias, conceitos, modelos, entre outros. Então, na externalização, a gente poderia implementar um roteiro de treinamento, uma metodologia, né? E aí os outros confeiteiros também poderiam dar instruções de como confeitar melhor esses doces. Então, estabelecer esse roteiro ou uma metodologia de trabalho. Também a combinação. A combinação envolve a interação de conceitos e pode ser compartilhado por meio de manuais e de documentos. Então, aqui os confeiteiros poderiam fazer registros das receitas, livros, fichas de receita, para que isso fique, então, compartilhado e documentado, né? Uma combinação de conhecimento explícito para explícito. Já na internalização, poderiam ser feitos, então, a aquisição do novo conhecimento por meio da prática. Os ajudantes de confeiteiros vão internalizando as práticas e vão desenvolvendo cada vez mais novas habilidades. Aí eles já entram naquele modo de piloto automático, internalizaram as receitas, não precisam mais ficar consultando ou lendo as fichas. Eles já conseguem fazer isso de forma automática, natural. Mais um momento de interação aqui. Já vou pegar o telefone, já sei que tem gente, né, questionando. Então, vamos lá. Podemos dizer que essa interação proporcionada pela professora seria um bar? Pessoal de Pindamonhangaba, em São Paulo. Exatamente. Não é um ambiente físico, mas é um espaço que permite a troca, né? Eu estou aqui interagindo com você em tempo real. Estamos, claro, por meio de uma aula, né, online, ao vivo, mas compartilhando e construindo juntos conhecimento, mudando perspectivas, mudando o ponto de análise. Então, no recorte da disciplina de gestão do conhecimento, sim, é um exemplo de bar aqui a nossa aula. Parabéns! Pessoal de Souza perguntando quais as consequências para as empresas de se valorizar as indicações pessoais em detrimento do capital intelectual das pessoas nessas indicações. Deixa eu perguntar, as consequências para as empresas de se valorizar as indicações pessoais em detrimento do capital intelectual. Eu não entendi muito bem o seu questionamento, pessoal de Souza. Indicações pessoais seria para contratar, que tem uma indicação para contratar um novo funcionário? Não compreendi muito bem. Se você puder reformular e mandar na próxima aula, eu te respondo, tá, pessoal de Souza, na Paraíba. E Arapiraca, Alagoas, perguntando, professora, quando existem conflitos nas tomadas de decisão dentro de uma empresa familiar, qual a melhor maneira de se resolver? Identificar qual que é a raiz desses conflitos. Os conflitos em si não são danosos e prejudiciais sempre. Os conflitos, eles também estimulam, eles medem a energia, a sinergia que existe ali no sistema. Então, é identificar qual que é a causa, qual que é a raiz desse conflito e aí verificar de que maneira que é possível, talvez pelo diálogo, pela sugestão de novas práticas, talvez até com consultores externos, sinta-se mais à vontade para tomar melhores práticas ou atitudes. Então, sempre analise o contexto e tente identificar o causador, a origem realmente do problema, tá? Espero que a aula hoje tenha sido produtiva, tenha sido interessante e que você tenha, de fato, construído novos conhecimentos. Semana que vem nos encontraremos, então, para a terceira unidade dessa disciplina. Te encontro lá.